Mensagem número 23, Adoração e Fraternidade, baseada na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 21, onde ele diz: Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. E Emmanuel comenta: construirás santuários primorosos no culto ao Senhor da vida. Pronunciarás orações sublimes, exaltando-lhe a glória excelsa. Tecerás com cintilações divinas a palavra comovente e bela com que lhe definirás a grandeza. Combinarás com mestria os textos da Escritura Divina para provar-lhe a existência. Exibirás dons mediúnicos dos mais excelentes, de modo a falares dele com eficiência e segurança às criaturas irmãs. Escreverás livros admiráveis, comentando-lhe a sabedoria. Comporás poemas preciosos, tentando ornamentar-lhe a magnificência. Clamarás por ele, em súplicas ardentes, revelando confiança e fidelidade. Adorá-lo-ás com a tua prece, com a tua arte, com o teu carinho e com a tua inteligência. Contudo, se não amas a teu irmão por amor a ele, Pai amoroso e justo, de que te vale o culto filial, estéril e egoísta? Um simples pai de família, no campo da humanidade imperfeita, alegra-se e dilata-se nos filhos que, em lhe compreendendo a dedicação, se empenham no engrandecimento da própria casa através do amparo constante aos irmãos menos felizes. Incontestavelmente, a lealdade de tua fé representa o perfume de alegria nas tuas relações com o Eterno Senhor. Mas não ouvides que o teu incessante serviço na plantação e extensão do bem é a única maneira pela qual podes realmente servi-lo. Seja qual for a igreja em que externas a tua reverência à majestade divina, guarda, pois, a oração por lâmpada acesa em tua luta de cada dia, mas não te esqueças de que somente amparando os nossos irmãos inexperientes e frágeis, caídos e desditosos, é que de fato honraremos a bênção de nosso Pai. Então essa mensagem, ela, como o próprio título diz, né, adoração e fraternidade, ela remete àquela fala de Jesus, né, quando perguntam a ele quais são os maiores mandamentos, e ele diz: amar a Deus, eis o primeiro, e este outro que lhe é diretamente ligado, amar o próximo como a si mesmo, né? Ou seja, em outras palavras, a adoração a Deus ela só pode acontecer quando a gente olha não apenas para a humanidade, mas para o mundo como um todo, como uma grande unidade. Por quê? Porque a adoração, né, a adoração pressupõe exatamente essa atitude de quem acredita que o universo teve a origem numa fonte comum, né, que é Deus, que nós chamamos de Deus na doutrina espírita, né? Ora, se tudo teve uma origem comum, significa que não só todos os homens são irmãos nesse sentido, ou seja, filhos do mesmo pai, como também todos os seres e todas as coisas que existem no mundo. Isso, por exemplo, se fosse de fato praticado, nós não só teríamos relações sociais mais harmônicas, né? Teríamos uma sociedade muito mais feliz, muito mais harmonizada, né? Muito mais fraterna, como também não teríamos problema com o meio ambiente, porque a gente reconheceria também nessas formas que compõem aquilo que a gente chama de meio ambiente uma expressão da mesma vida que habita em nós, né? Ou seja, desse ponto de vista da relação com o ambiente, seria assim, é como se a gente olhasse para o meio ambiente não como um recurso que está à nossa disposição, né? Porque é assim que a gente trata, né? Vamos cuidar do meio ambiente, porque o que eu quero dizer? Mesmo naqueles casos das pessoas que se preocupam, que têm preocupação ambiental,
a preocupação se expressa da seguinte forma, né? Vamos cuidar do meio ambiente para que não nos falte no futuro, para que não falte para os nossos netos, para os nossos filhos, água, ar puro, etc., né? Ou seja, ainda se olha como um recurso, né? Ou seja, ainda se olha como se nós, humanidade, fôssemos o centro do mundo e todas as coisas que existem no planeta estivessem aí para nos servir, né? Quando, na verdade, não é essa a visão espiritual da vida, né? A visão espiritual da vida é assim, olhar para essas coisas também como manifestação de vida e portanto, não olhar para elas como recursos, mas sim como expressões da divindade, assim como nós, com as quais nós precisamos interagir de forma não apenas harmônica, mas até amorosa, né? Ou seja, a gente tem que ter amor também pelos seres, né? Pelos animais, pelas plantas, pelas águas, porque elas também são a expressão de Deus, né? Então eu acredito que esse título aqui, Adoração e Fraternidade, ele se amplia ainda mais do que foi colocado aqui por Emmanuel, né? Porque Emmanuel, ele foca nesse aspecto da nossa relação com outras pessoas, né? Com outros seres humanos. Ele fala sobre os irmãos mais infelizes, né? O que também faz parte, de fato, dessa prática de uma visão mais unitária da vida, né? Então, eu diria assim, a fraternidade é a expressão da unidade dentro do reino humano. Então, a gente é fraterno com os nossos irmãos humanos, né? Procurando cuidar deles ou ajudá-los com compaixão, né? Com amor, com sabedoria. Mas para além da fraternidade com aqueles que pertencem à nossa mesma espécie, há também a gente pode ampliar essa visão também para perceber nos outros seres também expressão dessa mesma vida que habita em nós, né? É importante que a gente também estenda isso a tudo, porque não existe nada, absolutamente nada no universo que não tenha vindo da mesma fonte divina da qual nós proviemos, né? Agora, no caso dos comentários aqui de Emmanuel, ele chama a atenção no começo para várias atitudes que são atitudes de reverência a Deus, né? Então, por exemplo, quando ele fala sobre construir santuários, pronunciar orações, falar palavras comoventes e belas referindo-se à divindade, né? Exibir dons mediúnicos, escrever livros admiráveis também falando sobre o assunto. Ele diz que tudo isso é útil e é importante na nossa vida. Por quê? Porque nós precisamos estabelecer essa conexão com a fonte, né? Porque como o próprio nome está dizendo, ela é a fonte. Se eu não estou conectado com a fonte, significa o quê? Que eu estou esvaziado de tudo aquilo que ela pode me oferecer. E o que é que essa fonte divina pode nos oferecer? Compaixão, amor, equanimidade, paciência, generosidade, alegria altruísta, todas essas coisas que vão nos fazer avançar no caminho espiritual, né? Então a adoração, ela tem esse papel de estabelecer essa conexão com a fonte. Agora, quem realmente consegue estabelecer essa relação, ou pelo menos nos momentos em que nós conseguimos estabelecer essa relação, ela naturalmente se expressa como amor ao próximo. Se isso não tivesse expressando como amor ao próximo, né, como tolerância, como misericórdia, como perdão, é sinal que nós não estamos conseguindo praticar a verdadeira adoração. Porque as duas coisas são inseparáveis. Não tem como se falar em adoração a Deus sem se falar em fraternidade, né? Não tem como se praticar um sem praticar o outro, né? Então, quando o próprio Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não me engano no capítulo 17, comentando aquela passagem de Jesus, que é quando Jesus diz: sede perfeitos como é perfeito nosso Pai que está nos céus, né? Kardec, comentando essa passagem, ele fala sobre o homem de bem, né? E quando ele fala sobre o homem de bem, ele inclusive diz assim: olha, não importa qual a crença que esse homem expose, não importa nem sequer se ele é ateu, mas se ele é fraterno, né? Se ele é amoroso, se ele é misericordioso, se ele sabe perdoar, ele está praticando a verdadeira adoração a Deus, né? Então é importante a gente ter essa consciência de que
A maneira efetiva, prática e real de se praticar a adoração é expressá-la em termos de fraternidade, de amor aos outros e de amor e dedicação ao mundo e inclusive também expressando essa adoração na aceitação do nosso destino. Isso também é outra coisa importante, né? Por quê? Porque se nós adoramos a Deus, entendemos que Ele é a causa primária de todas as coisas e que é uma inteligência suprema, significa que tudo aquilo que acontece a nós é não só justo e merecido, como também é necessário, né? Ou seja, é necessário aqui a nossa evolução, né? Então, essa aceitação também é uma maneira de nós praticarmos a adoração a Deus. Agora, essa aceitação não significa passividade, mas significa apenas que a gente, ao invés de reclamar das nossas circunstâncias, né, a gente as acolhe e procura transformá-las, mas não imbuídos de um espírito de revolta, e sim de um espírito de melhoria e de crescimento espiritual. Né? Acho que isso é bem claro, né? É diferente quando a gente quer mudar as circunstâncias impulsionados por uma raiva, né? Um não gostar delas, e é diferente de quando a gente também trabalha para mudar as circunstâncias para melhor, mas pensando sobretudo em construir um ambiente de maior espiritualidade em nosso interior e ao nosso redor. Aí sim realmente é uma ação válida de transformação e é uma ação baseada nesse espírito de adoração de que Emmanuel fala aqui na nossa mensagem.